Nessa aula, iremos explorar três recursos diferentes para a criação de alianças dentro do Rhinoceros. O primeiro que eu irei apresentar é a primitiva tubo. Através dela, conseguimos fazer um modelo simples de aliança. Eu vou maximizar a vista front, clicando duas vezes aqui, e vou apertar a tecla 0 e logo em seguida o botão Enter. O que vocês precisam se atentar é o seguinte: caso a opção aqui na caixa de comando esteja selecionada Radius, como está agora, selecione a opção Diâmetro, pois ao longo do curso não trabalharemos com o raio, e sim com o diâmetro. Eu vou selecionar aqui, para nós fazermos a nossa aliança, o tamanho 17 de aliança. E seguindo aquela tabela que eu já apresentei para vocês, mede 17,2 milímetros. O que eu preciso fazer, então, nesse caso, é digitar o valor. 17 ponto, não é vírgula, 2 milímetros. E aperto Enter. O que ele fez aqui foi o raio interno, né? Eu quero que ele meça 17,2, então vai ser para fora e a aliança irá crescer. Cada quadradinho desse, como nós já vimos, mede 1 milímetro. Ou seja, ele já começou aqui mais ou menos com meio milímetro. Aqui seria meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros. Mais ou menos aqui, ó, 2 milímetros. Esse seria meio, meio e um aqui no meio. Certo? Clico nessa região. Ele vai fazer aqui uma peça de mais ou menos 2 milímetros. E agora clico duas vezes no front para ver outra vista. Eu preciso dizer quanto ele terá de largura, de profundidade. Eu quero que ele meça mais ou menos 5 milímetros, uma peça relativamente grossa. E novamente eu clico com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Vou mudar a visualização aqui da tela para Shaded. E o que nós temos aqui é uma aliança básica. Mas eu quero arredondar essas duas bordas de dentro e deixar essas bordas de fora chanfradas. Como eu posso fazer isso? Para arredondar essas bordas, eu seleciono a ferramenta de Fillet Edges. E no Next Radius eu vou botar mais ou menos a medida que já está aqui. 0,4 é a medida ok, nesse caso. E seleciono os dois raios internos, que eu quero que fiquem arredondados. E aperto a tecla Enter. Novamente, aperto Enter. O que ele fez aqui foi arredondar a parte interna da peça, deixando ela um pouco mais confortável de ser utilizada. E as bordas externas eu irei deixar chanfradas através dessa ferramenta, Chamfer Edges. Aqui eu seleciono o tamanho, eu vou botar 0,7, Enter. E agora eu seleciono as bordas que eu quero aplicar o efeito. Aperto Enter novamente. E se eu achar que o chanfrado ele ficou muito grande, eu posso reduzir aqui, ó. Posso definir valores diferentes. Ou deixar mais ou menos a medida que está o outro, que é 0,5. Se eu clicar em Enter novamente, ele vai chanfrar a peça. Com isso, já temos um modelo básico de aliança. Agora iremos criar um segundo modelo de aliança. Eu vou clicar nessa peça e caso o Gumball não esteja ativo, novamente recapitulando, clique nesse botão. E vou deslocar ele aqui um pouquinho para frente, para iniciarmos outra peça. E o que eu irei fazer aqui é esconder essa peça, clicando na lâmpada apagada. A segunda aliança que iremos criar é através do sistema de Sweep One Ray. O que nós precisamos fazer nesse primeiro momento é criar um aro da medida que nós queremos que nossa aliança seja. Nesse caso, eu quero o tamanho 17 novamente. Então, aperto 0 para ele começar do eixo 0 da minha área de trabalho. Enter. E coloco os valores 17, ponto, não é vírgula, 2. Ó, perceba aqui que ele já incluiu o valor. E novamente aperto Enter. O que eu preciso fazer agora é criar um perfil. E esse perfil irá seguir a estrutura do aro. O que eu vou fazer aqui é abrir a vista Write. Inicialmente,
irei acionar o Grid Snap. O que eu vou fazer aqui é selecionar a ferramenta Arco, essa segunda opção, e vou colocar aqui ele mais ou menos com 4 milímetros de espessura, ou seja, serão 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou clicar e vou fazer esse desenho. Agora eu vou desadicionar o Grid Snap, pois eu quero deslocar essa peça e vou deixar ela aqui coladinha no raio. O que eu irei fazer agora é complementar esse desenho. Eu irei selecionar a ferramenta Polyline, irei clicar nessa ponta e vou botar a medida de 1,2 milímetros. Enter, seguro o Shift e vou colocar agora a medida de 1 milímetro. Seguro o Shift e clico. Agora a medida de 0,5. Seguro o Shift, clico para cima aqui, ó. Mais 1 milímetro para frente. Seguro o Shift, clico com o botão esquerdo novamente no mouse. Mais meio milímetro, 0,5 para baixo. E sempre perceba que os valores estão aparecendo aqui nessa caixa de comando, ó. Seguro o Shift para baixo. Agora, aqui tem duas casinhas, ó. Uma caixa, duas caixas. São 2 milímetros. Boto o valor de 2. Seguro o Shift, clico com o botão esquerdo novamente e fecho o meu desenho. Agora, clico uma vez com o botão direito do mouse, para ele finalizar esse desenho. O que eu vou fazer agora é agrupar toda essa estrutura, porque existem duas formas aqui, uma em cima e uma embaixo. Seleciono as duas, segurando o Shift e clicando na outra. Ó. Eu seleciono os dois conjuntos e vou aplicar o recurso Join. O que ele fez aqui foi soldar as duas peças. Agora eu quero arredondar esses dois cantos e esses dois cantos aqui. Para fazer isso, eu seleciono Fillet Curves. Digito um valor aqui no Radius. Eu vou botar um valor baixo de 0,5. Enter. E vou clicar nas extremidades que eu quero arredondar. E essas duas. E agora eu vou arredondar esse pedacinho aqui também. Novamente seleciono a ferramenta. Vou reduzir o valor, vou botar um valor mais baixo, de 0,2, tá bom? E clico novamente nas duas extremidades. O que eu preciso fazer agora é fazer com que esse perfil siga esse raio. Eu irei selecionar a ferramenta Sweep One Rail. A primeira peça que eu preciso selecionar após clicar na ferramenta de Sweep One Rail, que fica localizada nessa região, é o raio e depois o perfil. Depois de ter selecionado os dois objetos, eu aperto a tecla Enter e irá aparecer essa setinha preta. O que eu preciso fazer com ela é clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a intersecção, na intersecção dos dois objetos, e clicar novamente com o botão esquerdo. E agora apertar a tecla Enter novamente. Eu deixo essa caixa de diálogo como está aqui, vocês podem deixar o mesmo valor, e clico no botão OK. Pronto, finalizamos agora um segundo modelo de aliança. O que eu vou fazer agora é deslocar um pouquinho ali para baixo, que a outra já está aqui. Vou selecionar esses dois perfis aqui e vou apagá-los. E agora irei ocultar essa minha peça, clicando na lâmpada apagada. O terceiro modelo de aliança que nós iremos fazer é utilizando o Grasshopper Gold. Ele é um pouco mais limitado, mas serve em alguns casos, onde nós só queremos criar uma base aqui e exportar ela para o ZBrush. Para nós fazermos uma aliança através do Grasshopper Gold, selecionamos a opção Ring e agora selecionamos essa primeira ferramenta. Com ela, nós podemos delimitar um tamanho manual, acionando esse botão. Nós podemos digitar um valor. No caso, eu quero o mesmo tamanho, 17,2. E ele já cria a minha estrutura base.
ou selecionando o tamanho através dessa caixa de diálogo, mas no caso eu quero um tamanho manual. Após eu delimitar o tamanho, eu clico no botão Create e fecho essa caixa de diálogo. Pronto. Ele já criou o aro aqui sem eu precisar fazer aquele processo. Agora o segundo passo é criar o perfil. Para criar o perfil, clique nessa ferramenta, GG Profile Placer. A primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar a curva. Clico na curva e clico no botão Select Curve. O que ele fez aqui foi criar um perfil padrão. O problema dele é que ele está localizado na região errada, porque eu quero que ele siga esse desenho aqui, ó. Então, para rotacioná-lo, eu clico nessa opção, clico uma vez nesse cursor, ou arrasto ele, mas eu quero digitar um valor padrão, que seria menos 90 graus. Clicando duas vezes nele, abre essa caixa de diálogo, eu posso digitar um valor. Eu vou digitar aqui menos 90, Enter. E agora eu vou editar esse perfil. E o Grasshopper Gold, ele já é um pouco mais didático, porque ele traz essas imagens aqui que já situa vocês no momento da edição. Nesse caso, é a espessura, aqui a largura da peça, aqui o quanto essa borda desce ou sobe, ó. O detalhe anatômico aqui do raio interno, aqui é esse arredondamento. Enfim, editem de acordo com o gosto de vocês ou a necessidade. E depois de finalizada a edição, clique no botão Create. Ele já criou aqui o perfil para mim. Eu preciso fazer é fechar essa caixa de diálogo. E novamente irei usar o recurso Sweep on Rail. Eu clico e seguro nessa setinha e seleciono a ferramenta Sweep on Rail. Seleciono os dois objetos, primeiro o trilho, depois o objeto que irá seguir, e aperto Enter. Boto a setinha na intersecção dos dois, clico novamente com o esquerdo e Enter novamente. Agora, dou um OK. E o que eu vou fazer agora é trazer os outros dois objetos que eu deixei ocultos. Se eu clicar na setinha preta, clicar na lâmpada acesa, ele traz para mim as outras duas alianças que nós ocultamos. Nessa aula, criamos 3 modelos diferentes de alianças, utilizando 3 recursos diferentes do Rhinoceros. Vejo vocês na próxima aula.